Olá, eu sou Roberto Pedretti, instrutor do Carreira Literária, e hoje vamos abordar no vídeo uma das questões que sempre aparecem nas conversas com autores iniciantes e muitos veteranos, que é sobre as vozes narrativas e a forma de lidar com elas na nossa obra. É claro que existem tantas questões sobre vozes narrativas quanto obras e autores por aí, mas é claro que também existem aquelas mais frequentes e aquelas que nós ouvimos e que não têm uma resposta definitiva. Vamos apenas conversar um pouco sobre as possibilidades e o que fazer e o tipo de aconselhamento que damos quando essas questões são suscitadas pelos autores que chegam até nós. A questão da voz narrativa e do ponto de vista. Certamente elas não se confundem, essa é uma das primeiras coisas a ter em mente. A voz narrativa é a primeira, segunda ou terceira pessoa, aquela responsável por tomar a narrativa para si e colocar as coisas do seu ponto de observação. Já o ponto de vista pode ser feito em terceira pessoa, por exemplo, e apenas abordar as questões que são sabidas ou que acontecem com um personagem especificamente, sem ficar variando muito no conhecimento da história pelos demais personagens. Para pensar essa diferença entre voz narrativa e ponto de vista, você pode pensar, por exemplo, em Crônicas de Gelo e Fogo, uma obra que alterna a cada capítulo o ponto de vista dos personagens, na qual você tem personagens que se sucedem, 5 ou 6 personagens diferentes, com diferentes pontos de vista sendo narrados sempre em terceira pessoa. Essa maleabilidade da terceira pessoa faz com que você possa alternar os pontos de vista sem que a voz narrativa seja afetada. Você sempre sabe que está com uma terceira pessoa narrando. O que devo utilizar? A primeira ou a terceira pessoa? Essa é uma daquelas questões existenciais que fazem com que tantos autores percam noites de sono, justamente pensando se a sua obra seria melhor contada do ponto de vista da primeira pessoa ou da terceira pessoa. Sempre lembrando que a segunda pessoa fica sendo uma opção um pouco mais difícil de manejar, mas bastante comum, principalmente na literatura francesa. A questão é, não há regras definitivas. Não existe como dizer se a melhor forma de fazer é com a primeira pessoa ou a terceira, obviamente. É preciso apenas que você tenha em mente algumas coisas relacionadas à sua obra. Se a sua obra, por exemplo, ela é o que se chama plot-driven ou character-driven. Isso pode ajudar bastante. Saber se a sua obra é orientada para o personagem ou orientada para o plot. Certamente é muito mais fácil quando uma obra é orientada para o plot, isto é, ela é focada num desenvolvimento de acontecimentos, focada numa trama, muito mais do que nas personalidades dos personagens, e sacrifica um pouco do desenvolvimento dos personagens para poder focar na forma como os acontecimentos se enredam. Aí nós falamos um pouco de literatura policial, de literatura de fantasia, muitas vezes. Aí pode ser melhor você utilizar a terceira pessoa, justamente porque você ganha a liberdade para ter o conhecimento total e falar sobre diversos aspectos do plot, sem precisar focar a partir de um único personagem que tem um entendimento parcial. E é claro que se o seu texto é character-driven, digamos assim, focado na experiência de um personagem, pode ser melhor que seja uma forma confessional e você use a primeira pessoa. Isto não é definitivo. É mais importante você ter em mente se o seu texto foca nas características psicológicas internalizadas do seu protagonista ou se ele talvez esteja mais interessado pelas curiosidades e pelo desenvolvimento dos acontecimentos que estão ali. E aí você tem uma dica se pode ser melhor utilizar a primeira ou a terceira pessoa em cada caso. Uma coisa importante, o seu personagem, se ele for de primeira pessoa, ele tem que ser um narrador efetivo. Ele tem que trazer o bastante de informações para que a narrativa seja informada ao leitor. É claro que narradores como os que estão em Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, de Jonathan Safran Foer, e Pelos Olhos de Maisie, de Henry James, que são crianças, e que, portanto, não têm tantas informações sobre o mundo adulto no contexto daquele plot. Ou narradores como Cabby, o principal narrador de O Som e a Fúria, de William Faulkner, que tem um problema cognitivo que não permite que ele explique as coisas em ordem cronológica efetiva, esses narradores são um desafio, porque eles têm informações limitadas sobre o plot. Optar por eles é comprar a ideia de que você precisa fazer o máximo com narradores que não têm todo o conhecimento a respeito do que está acontecendo à sua volta. Então, preste bastante atenção se você quer adotar esse narrador que te desafia. Ele pode ser uma grande conquista, mas também pode ser um grande passo para o seu original ficar pretensioso e não alcançar o que você pretendia a princípio. Em primeira pessoa, o meu protagonista deve ser sempre o narrador? Certamente que não. E às vezes a melhor coisa é que não seja. É só você pensar em alguns grandes romances, como por exemplo O Grande Gatsby, na qual o protagonista claramente é Gatsby, mas o narrador é Nick Carraway, seu vizinho, na qual, por exemplo, Dom Quixote é narrado
por Sancho Panza, fiel escudeiro, e estamos falando de Don Quixote, que é o inaugurador do romance moderno. E só para mudarmos um pouco mais o estilo, podemos falar do que Stephen King fez em Christine, a história do carro assassino que é adquirido por um adolescente. Em lugar de colocar este adolescente que comprou o carro como o narrador da história, preferiu deslocar o narrador também para um amigo que era capaz de observar com isenção o desenvolvimento da história. Portanto, o protagonista não deixa de ser aquele sobre quem a história é feita, aquele em torno do qual a história é construída. Mas a voz narrativa muitas vezes é melhor que seja destacada dele. É melhor que seja uma pessoa próxima o bastante para ter acesso aos conhecimentos sobre esse protagonista, mas que possa também ter a sua própria visão interior sobre os acontecimentos que estão tendo lugar e que seja parte da história também. Depois que comecei a escrever minha história, será que posso mudar a voz narrativa? Certamente você pode e deve se perceber que ela não é efetiva para você. Claro que a voz narrativa ela não se confunde com o seu plot, com a história que você tem para contar. É só você pensar em obras como, por exemplo, Mary Riley, de Valerie Martin. Mary Riley é um romance feito com o mesmo plot de O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, um clássico do terror. Só que enquanto a história do médico e o monstro é universalmente conhecida, Valerie Martin pegou o ponto de vista da empregada da casa e contou os mesmos acontecimentos, o mesmo plot, variando a voz do narrador. A mesma coisa pode ser dito de uma peça já clássica de Tom Stoppard, Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos, que é a mesma história de Hamlet, contada do ponto de vista de dois personagens coadjuvantes na peça, conforme Shakespeare a escreveu. O que estamos falando aqui é o seguinte: essa história que se tem para contar, a sequência cronológica de acontecimentos em diversos espaços, é rigorosamente a mesma. No entanto, o que mudou e fez a obra completamente diferente foi a opção por uma outra voz narrativa. Então não deixe que isso se confunda. Se você elaborou uma história atraente e que você percebeu que deve ser contada, faça experiências com a voz narrativa, porque eventualmente você vai descobrir que uma pode ser mais eficiente do que aquela que inicialmente apareceu para você quando elaborou a história. Quando posso usar múltiplas vozes narrativas? Você pode usar múltiplas vozes narrativas quando achar interessante. Você pode utilizar esse recurso que está altamente difundido e que eu poderia citar apenas alguns romances referenciais que utilizam múltiplos narradores, como Cemitério de Pianos, de José Luiz Peixoto, Antônio, de Beatriz Bracher, e As Ondas, de Virginia Woolf. São famosos pela polifonia, pela possibilidade de alternar narradores que trazem diversos pontos de vista narrativo. Mas qual é o grande cuidado? O grande cuidado é que esses narradores têm que ter um motivo para serem muitos. Existe muito exibicionismo envolvido nisso. Muitas vezes um autor iniciante pode querer fazer múltiplas vozes narrativas sem que o fato de serem múltiplas acrescente nada de novo à história em si. Temos, às vezes, personagens que simplesmente aparecem para repetir os dizeres de um outro, porque suas personalidades são colocadas de forma muito similar e o que eles têm a dizer não é muito diferente. Faça a questão de que os seus personagens, se aparecerem com múltiplas vozes narrativas no texto, eles tenham cada um ponto de vista e uma quantidade de informação que venha a agregar ao todo da história. Apenas para ter vários narradores é uma armadilha para que seu romance fique confuso. Para que ele não fique confuso, é preciso que haja algo muito bem marcado sobre o que cada uma dessas pessoas que está narrando ao seu tempo e alternadamente está trazendo realmente de contribuição para o seu plot. E uma clássica pergunta sobre terceira pessoa. Devo me intrometer na narração? Será que quando estamos narrando em terceira pessoa, devemos ou não devemos mostrar que somos narradores parciais? Devemos nos intrometer na história, mostrar o nosso ponto de vista como autores? Isso é uma dessas questões que acho que já não tem tanta valia hoje em dia, porque todo narrador acaba sendo parcial. Esconder o narrador e tentar fazer com que ele seja onisciente, tentar com que ele seja completamente imparcial, tentar com que ele seja uma espécie de deus a respeito da história, é uma tarefa muito inglória e que já não vale mais a pena. Melhor, certamente, é você admitir a parcialidade do seu narrador e dar a ele uma possibilidade de interferir na história sem modificá-la completamente ou sem, digamos assim. Um dos grandes mestres contemporâneos de fazer essa interferência na história usando a terceira pessoa é Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère é o autor francês mais traduzido fora da França e ele utiliza um sistema de fazer romances biográficos nos quais ele coloca muito das suas interpretações e muito da forma como ele chegou aos seus biografados nos romances. Livros que já são considerados clássicos contemporâneos, como O Adversário, Liamonov, eles não só contam a história que vieram contar,
como o próprio Carrère, a todo momento, diz da experiência dele enquanto estava pesquisando para cada um dos livros, enquanto estava elaborando cada um dos personagens e enquanto estava realizando cada um dos processos que levaram à consecução da escrita. O que quero dizer é, o narrador imparcial, ele não deve propriamente ser buscado. Ele pode até aparecer, mas como ele nunca será totalmente imparcial, eu sugiro a todos os autores que deem a voz que ele precisa ter. Deixe que esse narrador se expresse, e deixe que ele coloque as suas opiniões e a forma como ele chegou ao seu objeto. Não é um problema e, na verdade, se torna uma grande solução para você não ficar pegando minúcias para a todo momento achar que tem que ficar isento, completamente fora da narrativa. Esteja lá, mostre que o seu narrador chegou até essa história e precisou contá-la por algum motivo. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Com certeza todos vocês, como autores, têm outras tantas questões relacionadas a vozes narrativas ou discordam frontalmente de alguma coisa que eu disse aqui, e a oportunidade de discordar livremente é aqui nos comentários. Gostaria que vocês falassem sobre muitos outros processos e problemas que vocês podem estar tendo na elaboração dos originais e vamos conversando. Não esqueçam de seguir o canal, conferir os demais vídeos e nos vemos muito em breve. Um abraço para todos!